E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça em um tema super interessante. Hoje a gente vai desvendar os mistérios da identidade racial brasileira. É isso aí. Vamos ficar em como as ideias sobre raça se desenvolveram no Brasil lá no século XIX e comecinho do século XX. A gente sabe que você aí de casa quer entender como essa salada mista, essa miscigenação que é cara do Brasil, era vista e debatida naquela época. E para te guiar nessa viagem no tempo, a gente convidou um expert no assunto. Valeu pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A gente vai se basear no livro O Espetáculo das Raças, da Lilia Moritz Schwartz, para entender como a sociedade brasileira celebrava e, ao mesmo tempo, tinha um certo receio da miscigenação. Parece contraditório, né? Parece meio que amor e ódio ao mesmo tempo, né? Mas antes da gente se aprofundar nesse paradoxo, vamos entender o quanto eu acho. A Schwartz mostra que o Brasil se diferenciava de outros países, tipo os Estados Unidos naquela época. Enquanto lá rolava uma segregação fortíssima, aqui a miscigenação era promovida como algo super positivo, um elemento central da nossa identidade nacional. Era como se a gente quisesse mostrar para o mundo, olha só, aqui é diferente. E essa postura brasileira era realmente inovadora para a época, final do século XIX, começo do século XX, teorias raciais bombando no mundo todo, e o Brasil surge com essa ideia de enaltecer a mistura racial, era nadar contra a maré, sabe? Totalmente. Isso porque, naquela época, a maioria dos países estava preocupada em purificar a raça, enquanto o Brasil tirava onda com a mistura. Essa diferença toda levanta uma questão importante. O que levou o Brasil a adotar essa postura tão singular? Quais as forças históricas e sociais por trás dessa decisão? Mandou bem. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E aí, para complicar ainda mais a história, essa valorização da miscigenação escondia algumas contradições, ao mesmo tempo em que era celebrada. A mistura racial também gerava uma certa desconfiança em alguns cientistas e intelectuais da época. Eles temiam que a miscigenação pudesse levar degeneração da raça brasileira. É como se o Brasil estivesse dando um passo para frente e outro para trás ao mesmo tempo. Exatamente. E essa aparente contradição tem raízes profundas nas teorias científicas que estavam em voga na época, como o darwinismo social e o determinismo biológico. Essas teorias que hoje, a gente sabe, são problemáticas, influenciaram profundamente as discussões sobre raça no Brasil. Ok, vamos já abrir a caixa preta dessas teorias para entender o que se passava na cabeça dos intelectuais daquela época. O darwinismo social, por exemplo, pegava as ideias do Charles Darwin sobre a evolução das espécies e aplicava de forma distorcida ao contexto social. Ele acreditava que as sociedades, assim como as espécies, estavam em constante competição e que algumas raças eram consideradas mais avançadas que outras. No Brasil, essa teoria acabou reforçando o medo de que a miscigenação pudesse atrapalhar o progresso da nação. Imagina só que doideira! E para aumentar ainda mais essa preocupação, tinha o determinismo biológico, que defendia a ideia de que as características físicas, e principalmente a raça, determinavam a inteligência, o caráter e até o destino de uma pessoa. Um dos caras mais famosos dessa linha era o italiano Cesare Lombroso, que acreditava que a criminalidade estava ligada a certos traços físicos e a grupos raciais específicos. Dá para imaginar o impacto dessas ideias num país como o Brasil, onde a miscigenação era tão presente. Era como jogar lenha na fogueira. Com certeza. Era um prato cheio para gerar polêmica. E no meio dessa salada de ideias, surge um personagem importante, Nina Rodrigues, cientista brasileira. Quem é ok? Mas influenciado por essas teorias. Acreditava que a miscigenação ia enfraquecer o Brasil. Ele defendia a eugenia, que basicamente era tentar controlar a reprodução para melhorar a composição racial do país. Era uma ideia bem controversa para a época, e que hoje a gente vê como totalmente errada e preconceituosa. O ponto crucial aqui é o conceito de espetáculo que a Schwartz usa no título do livro. A elite brasileira e os intelectuais transformaram a questão racial num verdadeiro show, usando a ciência e o discurso público para criar uma narrativa sobre a identidade nacional. Eles organizavam congressos, publicavam livros, faziam discursos, tudo para promover suas ideias sobre a miscigenação. Era como se a raça virasse um palco, com a miscigenação como a estrela principal, ora aplaudida, ora vaiada pela plateia. E essa ambiguidade, essa mistura de fascínio e medo, moldou a forma como o Brasil lidou e lida com a questão racial, né? Com certeza. E é justamente essa complexidade que torna o estudo da formação da identidade racial brasileira tão fascinante. A gente vai explorar mais a fundo as ideias de Nina Rodrigues e como ele se tornou um dos principais defensores da eugenia no Brasil. Prepare-se para conhecer os bastidores desse espetáculo racial e entender como ele moldou o Brasil que conhecemos hoje. É verdade, a figura do Nina Rodrigues é central para a gente entender as nuances e até as contradições do pensamento racial da época, né? Ele era um cara super influente e as ideias deles tiveram um impacto considerável. Lembra que a gente falou do Lombroso? E as ideias dele de que características físicas determinavam a personalidade. Sim, lembro. Pois é, o Nina Rodrigues se inspirou bastante nessas ideias e tentou aplicá-las ao contexto brasileiro. E como ele fez essa adaptação? Afinal, o Brasil era visto como um país miscigenado e o Lombroso era europeu.
como ele conciliou essas ideias? Boa pergunta. O Rodrigues era médico legista e, a partir da experiência dele, né, ele desenvolveu a tese de que a miscigenação, principalmente entre negros e brancos, levaria a uma degeneração da raça brasileira. Ele acreditava que cada raça tinha aptidões específicas e que a mistura racial geraria um tipo humano inferior, propenso à criminalidade e instabilidade social. Caramba. É como se ele visse a miscigenação como uma receita pro caos. Mas peraí, a gente acabou de falar que o Brasil celebrava a mistura racial. Como essas duas ideias conviviam, era como ter duas caras, né? Exatamente. Esse é o grande paradoxo que a Schwartz explora no livro, né? O Brasil da época. Era um palco de ideias conflitantes sobre a raça. De um lado, você tinha a elite branca que romantizava a miscigenação, enxergando nela a promessa de uma nação harmoniosa e miscigenada. E do outro lado, você tinha cientistas como Nina Rodrigues, que, influenciados pelas teorias raciais da época, alertavam para os supostos perigos da mistura racial. E como essa galera, tipo, o Nina Rodrigues tentava colocar em prática essas ideias, eles não ficavam só na teoria, né? Tentavam influenciar as políticas públicas da época. Claro que não. Eles defendiam medidas para controlar a miscigenação, buscando branquear a população brasileira e incentivavam a imigração europeia, por exemplo, como forma de diluir o sangue negro. E indígena, eles acreditavam que a vinda de imigrantes europeus era a solução para os problemas raciais do Brasil. Nossa, que loucura. E além da imigração, eles tinham outras estratégias para branquear a população. Sim. Eles também acreditavam na educação como ferramenta para civilizar as raças consideradas inferiores, impondo os valores e costumes europeus como padrão a ser seguido. Era como se eles quisessem moldar a população brasileira a partir de um ideal europeu. Que penso. Usar a ciência para justificar preconceito e hierarquia. E essa galera tinha muita influência na época. A sociedade comprava essas ideias. Infelizmente, sim. Essas ideias reverberaram bastante no início do século XX. A elite intelectual, os políticos, muitos abraçaram essas teorias. Lembra que a Schwartz fala do espetáculo da miscigenação? Sim. Era como se a elite usasse essas teorias raciais para criar uma narrativa sobre a identidade nacional, definindo quem era o brasileiro ideal e como alcançar esse ideal. Entendi. Era como se o Brasil estivesse encenando uma peça de teatro e o roteiro fosse ditado por essas teorias raciais, né? E qual era o papel da obra da Schwartz em tudo isso? Ela só descrevia a sua ação ou ia além disso? A grande contribuição da Lilia Moritz Schwartz é desmascarar esse espetáculo. Ela analisa os discursos e as práticas da época, mostrando como a ciência foi usada para justificar a exclusão. E a desigualdade ela vai além da descrição e nos faz questionar as bases do pensamento racial da época. A gente precisa entender o passado para não repetir os erros no presente, né? Mas, e aí, o que aconteceu depois? Como essas ideias influenciaram a formação da identidade brasileira? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder no próximo bloco. A gente vai mergulhar nos impactos dessas teorias e práticas e entender como elas moldaram o Brasil que conhecemos hoje. E aí, pessoal? De volta para a reta final do nosso mergulho, na história das ideias raciais no Brasil. A gente já viu como a miscigenação era ao mesmo tempo celebrada e temida, como cientistas, tipo Nina Rodrigues, alertavam para os perigos da mistura racial e defendiam medidas para branquear a população. Agora vamos entender como tudo isso impactou a formação da identidade brasileira. É como montar um quebra-cabeça, né? Cada peça tem seu lugar para formar a imagem completa. Perfeito. E para a gente entender essa imagem completa, a gente precisa lembrar que esse espetáculo da miscigenação não ficou só nos círculos intelectuais. Ele se espalhou pela sociedade, influenciando a cultura, a arte e até o dia a dia das pessoas. É como se a vida imitasse a arte, ou nesse caso, as teorias raciais. Me explica melhor isso, como essas ideias sobre raça se manifestaram na vida real. A gente consegue ver exemplos concretos disso. Claro. Um exemplo bem claro é a forma como a miscigenação era retratada na arte e na literatura da época. De um lado, você tinha obras que romantizavam a mistura racial, exaltando a beleza, e a sensualidade da mulher mestiça era uma espécie de exotificação da miscigenação, sabe? Do outro, você tinha representações que reforçavam estereótipos negativos, associando a miscigenação à pobreza, à criminalidade e à degeneração moral. É como se a arte refletisse essa dualidade, esse conflito entre a celebração e o medo da miscigenação. Parece que a arte brasileira da época também vivia essa contradição, essa mistura de fascínio e repulsa pela miscigenação. Na vida cotidiana, como essas ideias se traduziam, como as pessoas lidavam com essa dualidade no dia a dia. Aí a gente entra num terreno mais complexo, porque as relações raciais no Brasil sempre foram marcadas por ambiguidades e contradições. Por um lado, a miscigenação era um fato inegável, presente em todas as camadas da sociedade. Era impossível ignorar a mistura racial no Brasil, era algo visível e presente em todos os lugares. Por outro, existia uma hierarquia racial implícita que privilegiava os brancos e relegava negros e indígenas a uma posição inferior. Era como se a miscigenação fosse celebrada na teoria. Mas na prática, as desigualdades raciais persistissem. Entendi, era como se o Brasil vivesse um dilema, celebrar a miscigenação como símbolo da brasilidade, mas ao mesmo tempo negar oportunidades iguais para todo mundo, perpetuando as desigualdades raciais.
uma espécie de jeitinho brasileiro para lidar com a questão racial, né? Exatamente. E essa herança ambígua do passado se reflete até hoje, a gente se orgulha da nossa miscigenação, mas ainda luta contra o racismo e a discriminação racial. É como se a gente estivesse num processo constante de aprendizado e transformação, buscando superar as contradições do nosso passado. Verdade, é uma luta diária para construir um país mais justo e igualitário, onde a miscigenação seja realmente motivo de orgulho e celebração sem hierarquias ou desigualdades. E a obra da Lilia Moritz Schwartz nos ajuda a trilhar esse caminho, fornecendo ferramentas para a gente questionar o passado e construir um futuro mais consciente e inclusivo. Com certeza. O Espetáculo das Raças é uma obra fundamental para a gente entender as complexidades da formação da identidade racial brasileira e, a partir dessa compreensão, a gente pode construir um diálogo mais aberto e honesto sobre raça no Brasil, buscando soluções para os desafios que a gente ainda enfrenta. E aí, caro ouvinte, o que você acha de tudo isso? Como essa viagem pelo passado te faz repensar sua própria visão sobre a miscigenação e as relações raciais no Brasil? Que tal levar essa reflexão para o seu dia a dia e continuar essa conversa? O nosso mergulho termina aqui, mas a busca por um Brasil mais justo e igualitário continua. Valeu por embarcar nessa aventura